Paz seja convosco. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos para compartilhar mais uma mensagem que o Senhor ministrou em meu coração. Se encontra em Tiago 4:3-2, onde diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, muitas vezes clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor e pedimos um bem material, um bem que vai nos preencher exclusivamente, unicamente. Pedimos naquele ímpeto da ansiedade de obter algo e não medimos as consequências, não pensamos no que aquele nosso pedido realizado pode causar. Muitas vezes buscamos por tantos anos algo, pedimos tanto e não recebemos. E a palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Deus, ele é tão rico em misericórdia, ele é tão rico em sabedoria, que muito antes da nossa mente humana pensar, ele já sabe o pensamento que viria em nossas mentes. Muitas vezes aquilo que nós pedimos, nós ainda justificamos com Deus, falamos: ah, Senhor, se eu tivesse aquilo, eu ia ser muito feliz. Se eu conseguisse aquele negócio, nossa, eu ia ser o crente mais fiel. Mentira! Porque nós, quando temos que ser fiéis, quando tememos a Deus, a palavra diz que nós precisamos ser fiéis no pouco para que Deus nos coloque no muito. Muitas vezes, nosso coração, que é enganoso, segundo a Bíblia também, desejamos algo que talvez vá nos afastar dos caminhos do Senhor. Que nós não vemos a maldade, não medimos as consequências, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas vezes lembramos de Deus, falamos de Deus, mas esquecemos do mais importante, de praticar os ensinamentos de Deus. Quando o Senhor fala no versículo 3, que nós pedimos para gastar em nossos próprios deleites, ele quer dizer ali para o nosso bel prazer, que nós não nos importamos com as consequências, simplesmente pensamos no prazer momentâneo. E no versículo 4 ele fala infiéis. Infiel é uma pessoa desleal, uma pessoa desonesta. Muitas vezes passamos por dificuldade financeira, oramos a Deus e pedimos: ah, Senhor, eu recebo 100, me dá um aumento de mais 100. Se você é infiel, é porque você é desonesto, é porque você é desleal, é porque você falta com seus compromissos. Quando estamos em dificuldades financeiras, muitos pensam: esse mês não vou dizimar. Esse mês eu vou pegar o dinheiro do dízimo e vou pagar uma conta. E como que você pede um aumento de 100 se você rouba a Deus? Você acha que Deus vai te abençoar dessa maneira? Não vai. Porque se na tua dificuldade você já não honra ao Deus, você já não é fiel, não espere que Deus te coloque no muito. Você acha que Deus vai permitir isso para que você venha roubar mais dele? Não vai. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3:10: Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. 90% é seu, 10% é do Senhor. Não, eu não concordo. Eu que trabalho, mas o seu trabalho foi Deus que te deu, foi Deus que permitiu. Não, meu trabalho eu estudei para isso. Mas a tua capacidade mental de você pensar, a tua sanidade mental, foi um presente que Deus te deu. É óbvio que ninguém obriga ninguém a dizimar. Porque a palavra do Senhor diz que ele se agrada daquele que dá com alegria. Você tem que devolver o dízimo, porque 10% é do Senhor. Mas, se você não sente no teu coração, não dizime, porque o Senhor ele se agrada daquele que dá com alegria. E depois é você com Deus. Ah, mas eu não vou dizimar porque eu vou dar o meu dinheiro pro o pastor vai andar de carrão, o pastor vai comer em restaurante. Ei,
Aí é um particular do pastor com Deus. Porque a palavra do Senhor diz para você trazer o dízimo à casa do tesouro para que a casa haja mantimento. Aquele pastor que ele é comprometido com Deus, que ele tem o temor de Deus, ele vai empregar o dinheiro na obra, no aluguel do salão, na luz, na água, na pintura, na manutenção, para que quando você tenha sede você possa tomar água, para quando você for usar o banheiro você possa dar descarga, para você ouvir a caixa de som que usa energia elétrica, para você poder falar no microfone. Tudo isso gera custo, tem gasto. Deus ele não precisa do seu dinheiro. O pastor não precisa do seu dinheiro. Eu digo o pastor que é temente a Deus. Porque tem situações e situações. Assim como tem políticos honestos e desonestos, assim como tem N situações de empregados e empregadores honestos e desonestos, acontece também na casa do Senhor de terem pastores comprometidos com a verdade e simplesmente pessoas que estão usando o pastorado como cabide de emprego. Mas você tem que fazer para Deus, não para o homem. Independente do que o homem venha fazer. Você sabe que você está fazendo para Deus. E a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. A palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22, a história de Jacó. Todos conhecem a história de Jacó por ser também uma das histórias mais famosas da Bíblia. Jacó em hebraico quer dizer enganador. Jacó foi o filho de Isaac e Rebeca, irmão de Esaú. Jacó, ele deu um prato de guisado ao seu irmão Esaú, em troca da primogenitura de Esaú. Jacó, ele também enganou seu pai, se fazendo passar por Esaú, e roubou as bênçãos do primogênito. Mas ele sofreu a consequência, ele teve que sair da terra dele. Ele seguiu o conselho da mãe dele, de Rebeca, para ir até as terras de Labão. Chegando nas terras de Labão, ele conheceu Raquel e se apaixonou por Raquel. E depois de ficar um tempo nas terras de Labão trabalhando, Labão chegou para Jacó e falou que queria pagar pelo serviço. Então, Jacó, que já estava apaixonado por Raquel, pediu para que trabalhasse por 7 anos para Labão em troca da mão de Raquel. E Labão aceitou. E quando passaram-se os 7 anos, que chegou o dia do casamento, Jacó casou e no outro dia ele foi ver que ele não tinha casado com Raquel. Ele tinha se casado com Lia, a irmã mais velha de Raquel. E Labão justificou o fato porque naquele tempo e naquelas terras era de costume que a irmã mais velha se casasse antes da irmã mais nova. Então Labão, ele... como que eu posso usar a palavra? Ele pediu para que Jacó trabalhasse mais 7 anos pela mão de Raquel. E Jacó trabalhou mais 7 anos e veio se casar com Raquel. Depois de 6 anos, passado, os 14 anos, 20 anos depois, Jacó, ele decide ir embora para sua terra novamente, para a terra, de onde estavam os familiares dele. E naquela noite em que eles estavam voltando para casa, Jacó, ele temia que seu irmão Esaú matasse ele e sua família. E ele ficou naquela noite orando, clamando ao Senhor. E certa hora apareceu um anjo do Senhor. E Jacó, ele queria a bênção, ele queria a sua bênção. Mas ele não estipulou que bênção que ele queria. Ele não estipulou como ele queria, nem quando ele queria. Jacó, ele simplesmente pedia para o anjo dar minha bênção. E foi uma noite inteira de luta de Jacó e o anjo. E o anjo já queria subir porque já era alva o dia, o amanhecer, já estava amanhecendo.
E Jacó falava que sem a bênção dele, ele não permitiria que o anjo saísse, que o anjo fosse embora. Óbvio que se o anjo quisesse ir embora por força, ele teria ido, porque nós, seres humanos, nós somos especiais para Deus, tanto que quando Deus nos formou, que formou Adão, ele criou a sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos, estamos simplesmente abaixo dos anjos e da vontade de Deus. Então, o anjo, ele ficou lutando com Jacó e ele chegou a deslocar a coxa de Jacó. Ele feriu Jacó. Mesmo ferido, Jacó não desistiu da sua bênção. Ficou a noite toda lutando. E chegou um momento em que o anjo falou: qual é o seu nome? E naquele momento, Jacó, com o coração rasgado, com o coração quebrantado, Jacó cansado de lutar. Ele poderia até estar cansado, mas ele não desistiu. Ele naquele momento, creio eu, que arrependido de tudo que ele já tinha passado. Mas ele ainda temia o Senhor, porque ele sabia que aquele anjo era o anjo do Senhor. E ele estava lutando pela sua bênção. Chegou naquele momento, ele falou: o meu nome é enganador. E quantas vezes você tem ido à casa do Senhor? Quantas vezes você tem pedido pela tua bênção? Há anos, há muito tempo, e você não tem recebido a tua bênção. Talvez porque alguma porta ainda esteja aberta e esteja impedindo do Senhor dar a tua bênção. Quando eu digo talvez alguma porta ainda está aberta, é porque eu não sei qual porta está aberta. Talvez seja a porta do adultério, a porta da enganação, a porta da mentira, a porta da fornicação, da prostituição, do vício. E por isso você ainda não recebeu a tua bênção. Mas Jacó, naquele momento, ele se despiu de todo o seu eu. Assim como você deve se despir. Quando você chega na igreja, que muitos não têm tempo de orar em casa, você não precisa ficar mascarado, pulando, falando alto, chorando, se isso não vem do teu coração. Porque a tua bênção, a tua salvação vem de Deus e ninguém engana Deus. Se você vai para a igreja para fazer teatro, você está mentindo somente para você. Se você é a Jacó, imite a Jacó no dia que ele esteve em Peniel. Rasgue o seu coração na presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui o hipócrita, eis-me aqui o enganador, eis aqui o mentiroso. Mas, Senhor, muda o meu nome. Porque naquela noite que Jacó confessou que era o enganador, o anjo falou: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Clame ao Senhor. Arranque a sua máscara. Porque o Senhor quer te dar um novo nome. O Senhor quer te dar a bênção que você tanto tem pedido. Mas saiba pedir. Até quando você vai ficar lutando pela metade? Se você é ferido, faça como Jacó, não desista mesmo ferido. Por que você ainda não recebeu a tua bênção? Qual é o seu nome na presença de Deus? Quando Jacó, ele recebeu um novo nome, ele tinha certeza da sua salvação. Porque ele chamou o val de Jaboque de Peniel. E Peniel queria dizer que ele tinha visto a Deus face a face. E que ele tinha certeza da salvação dele. E você tem certeza da tua salvação? Se Deus te pedir a tua alma nesta noite, você vai ser como Jacó, que recebeu um novo nome e se chamou Israel? Ou você vai ser como aquele louco insensato que colocava o coração nas coisas do mundo e que não tinha nada para apresentar a Deus? Tem muitas pessoas que chegam na igreja que se comportam como se estivesse na rua, que se comportam como se estivesse num clube, numa praia, falam alto, riem, conversam,
comem dentro da igreja, mexem em celular, criança gritando. Ei, a casa do Senhor é a casa do tesouro. É a casa onde você busca contato com o Senhor. É a casa onde você busca intimidade com Deus. Não perca tempo indo para a igreja simplesmente por preencher um lugar. Porque o propósito da igreja é muito mais do que isso. O propósito da igreja é para que você tenha intimidade com Deus. É para que você busque aprender cada vez mais de Deus. E para que você tenha a certeza da sua salvação. Faça da sua igreja Peniel. Faça da sua casa Peniel. Faça do seu trabalho Peniel. A casa do Senhor é um lugar de ordem e decência. Então seja sábio, seja sábia no seu vestir, no seu falar, no seu se comportar dentro da igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Então seja sábio no seu falar, no seu andar, no seu caminhar, em todo o tempo, porque há uma nuvem de testemunhas. E nós, cristãos, nós temos que ser exemplos aqui na terra. Porque não é pelo muito falar que nós vamos convencer o pecador, mas sim pela nossa mudança de vida. Se tem alguma coisa que te impede de receber a tua bênção, faça uma análise e veja que porta tem ficado aberta. E tape essa porta, para que assim você venha receber a tua bênção, para que você venha ter cada vez mais intimidade com Deus. Se teu nome até hoje foi enganador, rasgue-se na presença do Senhor e receba um novo nome. Recebam uma nova vida. Recebam uma nova chance. Abra o seu coração e verdadeiramente, a partir de hoje, receba Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Paz seja convosco.